E aí, meus apostadores, tudo bom com vocês? Meu nome é Pedro, esse é mais um vídeo aqui para o canal Power Green Apostas, hoje com os palpites e dicas para você apostar no concurso 1179 da Loteca. E eu trouxe aqui para vocês a análise detalhada pela inteligência artificial, por estatísticas, vamos conferir também probabilidades, então já deixa o seu like aí, ativa o sininho de notificações, inscreva-se em nosso canal, faça parte das nossas redes sociais, link tudo aqui na descrição do vídeo. E galera, nesse final de semana nós teremos Brasileirão Série A e B e teremos Campeonato Inglês pra gente poder pegar os jogos da Loteca aí. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai destrinchar tudo aí, analisando as probabilidades, as possíveis zebras, onde a gente tem que colocar duplo, onde a gente tem que colocar triplo, para poder acertar e faturar os 500 mil reais previstos aí de estimativa de prêmio. Bora lá, pessoal! Bom, pessoal, começando aqui pelo site da Caixa, né, onde você pode estar fazendo o seu bilhetinho aqui. Você pode ir na lotérica, fazer pelo site da Caixa, pode ter sites online que também evitam filas na lotérica, né, mas fica aí a dica, tá, para vocês aí. Então nós temos aí o concurso 1179 da Loteca, que as apostas vão até amanhã, sábado, dia 12, às 15 horas, e a estimativa de prêmio é de 500 mil reais. Temos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, Série B e também Campeonato Inglês Premier League com Newcastle e Manchester United. Então nós vamos começar aqui, pessoal, pelo site Chance de Gol, onde tem as probabilidades da rodada do Brasileirão. E a maior probabilidade aqui é a vitória do Bahia para cima do Mirassol, 59,6%. Então eu já quero começar marcando aqui, inclusive um dos favoritos aqui, o primeiro favorito que é a nossa inteligência artificial aqui, o ChatGPT, mandou pra gente, é o Bahia, tá? Para poder estar vencendo. Tem 93% das apostas a seu favor, ou seja, tem muita probabilidade do Bahia vencer o Mirassol, que vem aí debutando no Campeonato Brasileiro, né? Nunca tinha enfrentado a Série A, e jogar lá na Fonte Nova vai ser pedreira pro Mirassol. Então vamos de coluna 1, Bahia para estar vencendo. A segunda maior probabilidade aqui que a gente tem é o Atlético Mineiro contra o Vitória e o Fluminense contra o Santos, sendo a terceira probabilidade. Vamos olhar aqui no chat GPT, nós temos aqui o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro seria a quarta força aqui, de maior probabilidade aqui, de acordo com o chat GPT. Então vamos marcar aqui Atlético Mineiro. Cadê o Atlético? O Atlético é o jogo 14, coluna 1, então, o jogo 14 contra o Vitória. Beleza, pessoal? Então fica a dica aí. Já temos dois jogos marcados, Bahia e Atlético Mineiro. E aí vamos ver o jogo do Fluminense contra o Santos, pessoal. Deixa eu marcar aqui também, que a gente já vai fazendo um bilhetinho alternativo aqui. Então nós marcamos aí o Bahia, né? Coluna 1 e Atlético Mineiro, coluna 1. Vamos ver o jogo do Fluminense e Santos, pessoal. O Fluminense e Santos está aqui nas possíveis zebras. Não, cadê Fluminense e Santos aqui? Então, ele não trouxe aqui, não analisou. Não é nem favorito, nem equilibrado, nem zebra. Por isso que ele não trouxe aqui pra gente. Beleza, pessoal? Então nós temos aqui o Fluminense, né, que venceu o San José da Bolívia no meio de semana pela Libertadores, e o Santos que, né, vem aí numa sequência meio complicada, né? O Santos não vem fazendo uma boa apresentação. O Neymar deve voltar nesse jogo, tá? Para esse confronto eu ainda marco o Fluminense para estar vencendo, porque acredito que o Fluminense aí jogando no Maracanã contra o Santos, que ainda está se reformulando, seria a melhor opção aí para a gente poder estar pegando. Beleza, pessoal? Aí nós continuamos então, vamos ver aqui os favoritos claros aqui. Ele ainda apresenta aqui para a gente o Vasco e o São Paulo como favorito, o chat GPT. O Vasco tem 47% de chance de vitória sobre o Sport e o São Paulo 55%. Vale a pena aqui também. Então, a gente tem o São Paulo favorito contra o Cruzeiro, que o São Paulo vacilou contra o Alianza Lima na Libertadores, abriu 2-0 e deixou empatar 2-2. E o Cruzeiro que vacilou ainda mais, que perdeu para o Mushuc Runa do Equador, né, se eu não me engano. Então, vamos de São Paulo, coluna 1 aqui. E aí a gente pega aqui São Paulo também para coluna 1 aqui no site da Caixa. E aí ele traz pra gente, pessoal, os jogos equilibrados, que são recomendados duplo ou triplo. Bragantino e Botafogo, Bragantino ou empate, ele traz pra gente aqui. No chance de gol a gente tem aí o Bragantino com 25,4% e o empate
com 29,8%, deixando o Botafogo aqui com 44,8%. Só que o Botafogo fora de casa, a gente sabe que não é lá. O Botafogo ainda não convenceu, né, pessoal? Não convenceu, não é o mesmo time do ano passado. Teve muitas reformulações. Então aqui a gente marca Bragantino ou empate. E no bilhete alternativo a gente marca empate ou Botafogo, coluna do meio ou coluna 2. E no primeiro bilhete a gente marca aqui coluna 1 e coluna do meio. Continuando, pessoal, a gente traz aqui para vocês a análise de Grêmio e Flamengo. O jogo é lá na Arena do Grêmio. O Grêmio que venceu na Sul-Americana. O Flamengo que vacilou também contra o Central Córdoba da Argentina pela Libertadores. Jogo equilibrado, pessoal. Grêmio e Cruzeiro, olha só. Nós temos aqui 29% de chance de probabilidade de vitória do Grêmio, 25,5% de empate e 45,5% para o Flamengo. É mais um clássico caso aí da gente pegar e colocar mais um duplo aqui, pessoal, para ficar na segurança. Empate ou Grêmio, coluna 1 e coluna do meio. No bilhete alternativo a gente vai lá e coloca coluna do meio e Flamengo, coluna 2, tá ok, pessoal? Então fica a dica aí, ó, apostas muito parelhas aí, né, na probabilidade. O Flamengo é favorito, mas o Grêmio tem tradição e força jogando em casa. E aí nós temos Newcastle e Manchester United. O Newcastle extremamente favorito, 67%, mas apesar do favoritismo, o Manchester United é uma equipe perigosa e pode surpreender. Galera, aqui é o seguinte, no bilhete 1 eu vou colocar Newcastle para vencer, e no alternativo eu coloco um duplo aqui, Newcastle ou empate, beleza? Fica assim então. E aí, resumo das recomendações, ele fala dos favoritos aqui, duplas recomendadas, né? E tem também aqui apostas com potencial de zebra, pessoal. Olha só, Palmeiras e Corinthians. Nós temos aí principalmente Palmeiras e Corinthians, porque é um jogo aí, galera, que o Palmeiras vai vir mordido, né? Pela derrota no Paulistão, e o Corinthians vai tentar vencer novamente o Palmeiras no Allianz Parque. Cotações aqui parelhas, vitória do mandante e vitória do visitante com 35, cotações muito próximas, né, probabilidades. Então o que eu faço aqui, galera? Eu vou colocar aqui pra gente Palmeiras ou Corinthians, dupla chance. E aqui no bilhete oficial eu vou colocar até o Palmeiras para estar vencendo. Beleza? No bilhete oficial não, no bilhete alternativo. Aí nós temos, desculpa pessoal, Juventude e Ceará, 39,9% de vitória para o Juventude, 24,8% de empate, Ceará 35,2%. Acredito aí numa possível vitória do Juventude, tá? Juventude jogando lá em Caxias muito forte, vem aí numa sequência muito boa. O Ceará também a gente não pode desprezar, então a gente pode estar marcando até coluna do meio no bilhete alternativo aqui. Tá ok? Empate aí para Juventude e Ceará. E aí nós temos os demais jogos, galera, que apresentam aí a Série B do Brasileirão. Aliás, nós temos ainda aqui Vasco e Sport, né? O Vasco é um pouco mais favorito, mas nem tanto, né? Então dá pra gente até colocar um empate, coluna do meio aqui também, né? Empate para Vasco e Sport. E aqui no bilhete alternativo, galera, a gente pode colocar até o Sport para estar vencendo o Vasco por conta da fase do Vasco, né? O Vasco tem aí 47,1% de probabilidade, 25,3% de empate, 27,7% o Sport para estar vencendo. Pode acontecer uma zebra. O Vasco tomou a virada do Santos, né, na primeira rodada, não vem apresentando um bom futebol, então vale a pena aí a gente ficar de olho. E se precaver, né, por conta do bilhete alternativo, a gente já vai fazendo aí, né, as nossas apostas de segurança. Fortaleza e Inter finalizando a Ceará. Fortaleza e Inter finalizando a Série A, não finalizando o Ceará. Fortaleza e Inter, 34,7% para o Fortaleza, 27,5% para o empate, 37,5% para o Inter. Jogo equilibrado, pessoal. Jogo equilibrado aqui. Pode acontecer, eu acredito, eu vou dar uma dupla chance para o Inter aqui, tá? E nós temos também aqui, no bilhete oficial, a gente pode colocar um empate, coluna do meio aqui, também vale muito a pena para ir na segurança, tá? E aí, finalizando, nós temos os jogos da Série B.
onde a gente tem Botafogo de Ribeirão Preto contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense favorito, acredito eu aqui. Tá? Vamos pegar aqui as estatísticas no site chance de gol, né? Para que ficar sofrendo se tem as probabilidades aqui, né? Aqui, ó, Campeonato Brasileiro Série B. Vamos ver aqui, Atlético Goianiense. Ah, tá. Não temos ainda as probabilidades. Por isso que eu não peguei. Não temos as probabilidades, infelizmente. Mas acredito na vitória. Eu marco coluna 2, Atlético Paranaense. Paranaense não, Goianiense. Paranaense jogou na sexta-feira. Na sexta não, na quinta-feira. Amazonas e Ferroviária. Nós temos um confronto aí onde o Amazonas favorito, jogando lá em Manaus, é muito favorito. E Chapecoense e Curitiba, um jogo aí que a gente pode marcar coluna do meio também, empate. E aí no bilhete alternativo a gente marca empate ou Atlético Goianiense. Podemos marcar aqui também o Amazonas, eu não vou deixar de marcar, cara, é claramente favorito aqui, jogando lá em Manaus. E vou colocar aqui o Curitiba para estar vencendo a Chape lá em Chapecó, na Arena Condá. E aí nós ficamos assim, pessoal, 10 duplos e 4 triplos, R$24 o nosso bilhetinho, tá? Palmeiras e Corinthians, dupla chance, Palmeiras ou Corinthians. Nossa, eu marquei isso. Ah, foi isso mesmo, foi no outro bilhete que eu marquei, né? Palmeiras seco, é isso mesmo. E Bragantino ou empate, tá? Coluna 1 e coluna do meio. Jogo 2, jogo 3. Juventude para estar vencendo. Chapecoense e Curitiba no jogo 4, empate, coluna do meio. Amazonas para estar vencendo no jogo 5, a Ferroviária na Série B. Jogo 6, Vasco e Sport, coluna do meio, empate. E aí, coluna 7 e 8. Jogo 7 e 8, coluna do meio, coluna 1, Newcastle e Bahia. Jogo 9, Grêmio ou empate, coluna do meio, tá? Coluna do meio e coluna 1. São Paulo para estar vencendo no jogo 10 contra o Cruzeiro, coluna 1. Botafogo e Atlético Goianiense no jogo 11, coluna 2. Coluna do número 1. No jogo 12, Fluminense e Santos. Empate para Fortaleza e Inter, ou então empate ou duplo, né? Empate ou Inter, coluna do meio, coluna 2. E no jogo 14, Atlético Mineiro para estar vencendo o Vitória, coluna 1. Dá um bilhetinho de R$24 aí que você pode estar fazendo. É a minha sugestão para você aí no concurso 1179 da Loteca que ocorre nesse final de semana. Os palpites na coluna, no bilhete alternativo, tá? Palmeiras para vencer, empate ao Botafogo. Juventude e Ceará, empate. Empate ao Curitiba. Não, empate ao Curitiba não. Curitiba para estar vencendo no jogo 4. Amazonas para estar vencendo no jogo 5. Sport para vencer no jogo 6. Newcastle empate no jogo 7. Bahia para estar vencendo no jogo 8. Grêmio e Flamengo, empate ao Flamengo. São Paulo para vencer no jogo 10. Botafogo de São Paulo contra o Atlético Goianiense, empate ao Atlético Goianiense. Fluminense para vencer o Santos. Empate entre Fortaleza e Internacional no jogo 13. E no jogo 14, Atlético Mineiro. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham curtido a análise do concurso 1179 da Loteca. Se gostou, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, inscreva-se em nosso canal, faça parte das nossas redes sociais, o link tá tudo aqui na descrição do vídeo. E assista os demais vídeos aqui do canal que tem palpites para as bets todos os dias. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo. Fui! Eu só penso na taça todo dia, toda hora. Tô na torcida, só tu grita, a bola rola. Hoje é o dia de assistir o prêmio.